Bom, gente, chegamos na nossa 10ª e última aula. Vamos conversar agora sobre o papel do professor na avaliação dos preditores das habilidades para a alfabetização e nessa elaboração das mediações adequadas. A ideia dessa última aula é muito mais construir com vocês o que vocês aprenderam nesse percurso dessas 9 aulas e levar vocês a refletir realmente qual o papel do professor no dia a dia da sala de aula. Hoje eu percebo que a maioria desses professores não se sentem perdidos em repassar o conteúdo, não se sentem perdidos em fazer as avaliações e as cobranças adequadas dos alunos referentes ao conteúdo. A grande dificuldade que eu percebo no dia a dia é, diante da dificuldade do meu aluno, como mediar para que ele avance para uma próxima etapa. Às vezes são mediações simples que ele consegue fazer em pequenos grupos na sala de aula. Às vezes são mediações que ele consegue fazer com a turma toda. Existe no mercado uma proposta de trabalho que chama RTI, que é Resposta à Intervenção, em que ela existe em 3 camadas. Você pode trabalhar com a turma toda, o que a gente chamaria de intervenção numa primeira camada. Você pode trabalhar com pequenos grupos, que é o que a gente chama de intervenção em segunda camada. E aí, a partir daí, se essa criança não respondeu na atividade com a turma toda, não respondeu com pequenos grupos, você manda ela para uma intervenção na terceira camada, que é uma atividade, que é uma intervenção individualizada para as demandas e para as necessidades delas. Já existem escolas aqui no Brasil que trabalham com esse modelo de intervenção, de resposta à intervenção, conseguindo ter dentro das escolas a intervenção na segunda camada de pequenos grupos, em contraturno, em outros momentos diferenciados do horário escolar, e a intervenção também na terceira camada, individualizada para os alunos que apresentam mais dificuldade nesse dia a dia aí. Lembro que lá na nossa primeira aula a gente falou da trama que a gente vai tecendo à medida que a gente vai desenvolvendo as habilidades para a gente chegar numa leitura eficiente. Então, qual que é o papel do professor? É identificar aonde que está o nó. Por que aquela criança não aprende? Não adianta, sem pensar numa sondagem, numa avaliação, eu achar que a dificuldade da criança reside em determinada habilidade. A única forma de eu confirmar isso é realizando uma avaliação ou uma sondagem com aquela criança. Por isso que é tão importante vocês terem uma noção de quais instrumentos vocês têm aí disponíveis no mercado para vocês utilizarem no dia a dia. Quando eu percebo qual é esse nó e qual é a habilidade que está prejudicada aí no desenvolvimento dela, eu vou trabalhar diretamente naquela habilidade, para que a criança possa se desenvolver melhor e possa realmente ter um desempenho adequado para o potencial que ela tem. Mas é possível trabalhar em sala de aula ou sempre eu vou precisar encaminhar? E aqui surge, então, a questão de poder trabalhar com a turma toda, essas habilidades, em pequenos grupos e até mesmo no atendimento individualizado, quando você tem uma turma dividida, que cada grupo aí está fazendo uma determinada tarefa, uma determinada atividade, você pode sim tirar 10 minutinhos dali e pegar um aluno por vez para poder ver, não digo todos os dias, porque eu sei que vocês têm um currículo a cumprir, tem toda uma grade aí de atividades para executar, mas vocês podem também dar uma atenção especial a esses alunos. Claro que quando essa demanda se torna muito grande, muito complexa, o ideal é realmente realizar um encaminhamento. Mas aí vem um desafio que eu tenho certeza que as escolas enfrentam hoje, que é: para onde eu vou encaminhar esse aluno? Os serviços de acompanhamento escolar, de intervenção psicopedagógica, de avaliação neuropsicopedagógica, nós não temos eles muito disponíveis para grande parte dos nossos alunos. Ou seja, eu já recebi encaminhamento prescrito às vezes até para o médico, de uma avaliação neuropsicológica, uma avaliação muito completa de uma família em que somente um dos genitores trabalhava e que era impraticável o custo que é de uma avaliação neuropsicológica. Então, nós temos ainda um serviço muito precário quando a gente pensa nesse trabalho de intervenção psicopedagógica aí nas dificuldades de aprendizagem disponíveis para o serviço, disponíveis pelo serviço público. Mas existem cidades que conseguem ter um trabalho efetivo em relação a essas dificuldades. Bom, mas aí a gente tem que lembrar que, assim como o nosso sistema de saúde, a gente nunca vai dar conta de atender todos os pacientes, mesmo que a gente pense
em muitas propostas de intervenção, dificilmente a gente vai conseguir realmente abarcar todos esses alunos. O ideal é que as escolas consigam ter algum serviço que possa minimizar essas dificuldades das crianças. Bom, e aí eu deixo aqui como o último slide de reflexão para vocês, que é: sucesso ou fracasso? Escola ou aluno? Nós estamos muito habituados a colocar a culpa do não aprendizado sempre no aluno. Então, nós buscamos diagnósticos de dificuldades de aprendizagem, de falta de atenção, de transtorno déficit de atenção e hiperatividade. Nós buscamos, o aluno tem dificuldade em pensamento matemático. Sempre a gente busca a dificuldade nesse aluno. Dificilmente fazemos a reflexão de que a dificuldade pode estar na nossa forma de ensinar e não realmente no nosso aluno. Então, sempre lembrar que muitas vezes o problema não é de aprendizagem e sim de ensinagem. Nós precisamos rever as nossas metodologias e ter um arsenal de formas de mediar de maneiras diferentes. Se o meu aluno não aprende de uma forma, eu preciso mudar a metodologia para ensinar aquele aluno. Quando a gente conversa sobre esse assunto, a gente sempre volta naquela questão de reter ou não reter o aluno naquela série. Eu sei que algumas escolas, eles têm um número máximo de alunos que podem ser retidos durante, todos os anos. Mas aí eu deixo uma questão para vocês. De que adianta reter um aluno se a metodologia a ser utilizada no ano seguinte vai ser a mesma? Será que esse aluno vai ter algum benefício mesmo de ficar retido ali? Então, eu preciso me preocupar muito mais em como mediar para que esse aluno tenha, uma carreira acadêmica aí de sucesso, do que realmente reter esse aluno 1, 2, 3 vezes no mesmo ano escolar, aguardando que, por exemplo, ele se alfabetize. Não adianta eu ter um aluno com 10 anos de idade que não está alfabetizado e mantê-lo no primeiro ano até ele alfabetizar. Eu preciso ter a intervenção correta para propiciar esse avanço na alfabetização e não só retê-lo no primeiro ano. Existem crianças com dificuldades reais, mesmo de aprendizagem, e aí segurá-la no mesmo ano até que ela se alfabetize não vai ser a solução. Assim como também não é a solução oferecer atividades para o meu aluno que está no 4º ou no 5º ano, atividade de alfabetização no primeiro ano. Por mais estranho que pareça, eu já conheci escolas que o aluno estava no 5º ano, aprendia os conteúdos do 5º ano, mas as atividades eram atividades do currículo de primeiro ano. Porque como ele não era alfabetizado, então ele não podia ter acesso ao currículo de 5º ano, e sim, teria que ter acesso ao currículo de primeiro ano. Bom, então, eu só tenho a agradecer. Espero que tenha sido proveitoso para vocês essa oportunidade de conhecer. As perguntas e as dúvidas serão sempre bem-vindas. Vocês podem deixar nos comentários após as aulas, que tentaremos responder o mais rápido possível. Até breve. Muito obrigada pela atenção de vocês.